Líderes do Ocidente levantaram suspeitas sobre a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin na Rússia. A França e a Alemanha afirmaram que Navalny pagou com a própria vida o preço da coragem e da resistência contra Moscou. Vamos ao vivo até a Europa para conversar com a Priscila Yazbek, que está inclusive em Paris, né? Um dos pontos focais dessa discussão. Como é que tem sido essa reação que você tem percebido aí na Europa, Priscila? Oi, Jairo. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Uma reação de desconfiança sobre as notícias oficiais que chegam sobre a morte de Navalny. Vou trazer aqui alguns relatos sobre líderes europeus que já se manifestaram. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que essa é uma notícia terrível e disse que, como o mais feroz defensor da democracia russa, Alexei Navalny demonstrou coragem incrível ao longo de sua vida. Também se manifestou o chanceler alemão Olaf Scholz, que disse que os relatórios de morte de Navalny são muito tristes e ele disse que Navalny pagou pela sua coragem com a vida e falou também que as notícias da morte de Navalny são um sinal de como a Rússia mudou, também mais um sinal aí de uma descrença sobre as informações que chegam oficiais da Rússia. Também Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, da aliança militar liderada pelos Estados Unidos e também por países europeus, disse que a Rússia tem algumas perguntas muito sérias para responder e disse que está profundamente triste e perturbado pelos relatórios vindos da Rússia de que Navalny está morto, e ele disse que todos os fatos precisam ser esclarecidos, cobrando informações mais claras, então, sobre a morte de Navalny. Além das autoridades, Jairo, também apoiadores de Navalny fizeram postagens nas redes sociais mostrando uma desconfiança sobre as informações que chegam da sua morte, muitos escrevendo que foi um assassinato e outros dizendo que perderam a esperança por causa da morte, então, do principal opositor de Vladimir Putin. Lembrando o que aconteceu, a gente informou agora há pouco que o serviço penitenciário de Amal Nenets, que é onde Navalny estava preso na região ártica da Rússia, divulgou as informações, então, dizendo que ele passou mal depois de uma caminhada, ele perdeu a consciência quase imediatamente. O serviço penitenciário diz, então, que tentou fazer todos os procedimentos de reanimação, tentou reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas que ele não resistiu, e eles dizem que o motivo da morte ainda está sendo estabelecido. Ele estava preso nessa prisão de Amal Nenets, que fica a 1.900 quilômetros de Moscou. Sobre as informações que chegam do Kremlin, então, o presidente russo Vladimir Putin teria sido informado sobre a morte de Navalny, isso segundo informações de agências de notícias russas, e o porta-voz do Kremlin se manifestou sobre a morte, disse que o serviço penitenciário está fazendo todas as verificações necessárias sobre a morte, mas que não tinha mais informações sobre o assunto. Inclusive, repórteres perguntaram se ele estaria com trombose e ele falou que ainda não sabe. Navalny cumpriu, então, uma pena de 19 anos de prisão. Ele foi preso em 2021 depois de retornar à Rússia, depois de um episódio de envenenamento. Isso é o que diz, pelo menos, laboratórios tanto da França quanto da Alemanha, que dizem que ele passou por esse envenenamento de fato, e Navalny atribui esse envenenamento ao Kremlin. Para finalizar, Jairo, a última postagem de Navalny foi no Dia dos Namorados. Ele fez uma postagem, então, para sua esposa, foi na quarta-feira. E ele disse a ela, postou uma foto com ela e falou: podemos estar separados por nevascas azuis e milhares de quilômetros, mas sinto que você está perto de mim todos os dias e continuo amando você ainda mais. Então esse foi o último post de Navalny. Na quarta-feira, ele que escrevia essas mensagens, continuava fazendo alguns posts no Twitter por meio dos seus advogados. A gente segue acompanhando todas as notícias que chegam sobre a morte desse, que é o principal opositor de Vladimir Putin. Qualquer nova informação, eu volto a acionar vocês, Jairo. Ótimo, obrigado, Priscila. Certeza que ao longo da programação da CNN você vai acompanhar todas essas manifestações. Nós traremos mais informações.